Olá, boa noite. Estamos iniciando agora com os testes básicos de sempre. Boa noite, boa noite. Vamos ver como é que tá aí. Vamos convidar. Deixa eu ver. Ligando. Eu que tenho que ligar, né? Aí. Olá, boa noite. Como é que a senhora está? Tudo bem, tudo bueno. Como é que tá a Eu vou Priscila? Tá tirar. conseguindo ouvir o nosso áudio? Eu vou tirar o meu fone, que senão ficou ouvindo eco. E o fone só tem uma utilidade nesse momento, que é neutralizar esses barulhos. Vamos aguardar mais alguns minutos, por favor, para a chegada de todos os nossos convidados. Que horas são? Já estamos no horário? 21 horas em ponto. Boa noite, boa noite. Boa noite. Guria, que até me deu um calor, tanta corrida que a gente fez hoje. Então, vocês querem aguardar? Vamos começar? Vamos ver se você vai sobre o sinal, tudo certinho. Solicita Isso. isso. Já enviei o convite para o nosso Opa! Opa! É! Tudo bom? Oi! E aí, meninas? Tá, ele que colocou. Tá, como é? Vai ficar virado? Não, ele vai ter que virar para não vai ter que virar a tua câmera, Roberto. Isso. Também tá carregando teu celular, o meu também teve que fazer um enxame aqui para não acabar a bateria desses celulares que passam o dia inteiro na função organizando. E aí, boa noite, como é que você está? Bem, parece sexta-feira, né? Pois então, Parece. Mas que correria. uma boa noite para quem está chegando agora. Eu vou começar, como sempre, porque eu sou a pessoa que não fala quase nas lives. Quase não fala, coitadinha. Vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, é o senhor Roberto Medina Snell, mais conhecido no nosso meio como o Snell. Snell. Ele é gerente de relacionamentos da Rede Master Hotel e hoje ele vai trazer uma contribuição muito importante para nós, que é a situação do pós-pandemia. Então, hoje, como sempre, a nossa pesquisadora, determinada com as informações, fez o questionário dela e ela vai começar com a entrevista e para tirar as dúvidas. Mas geralmente eu que começo, né? Tu não vem. Geralmente. Tudo bom, Snell? Como é que tá? Tudo bem, Rê. Tudo bem nisso. Obrigado gente, aí que pela correria oportunidade. hoje, né? Nossa, Pra desde ontem. pra mim foi terrível. Realmente parece uma sexta-feira. Tem cara de sexta, né? Snell, Mas é então bom. assim, eu quero começar com a pergunta assim, como tá a retomada do turismo e do movimento da hotelaria depois destes 2 anos aí de crise? Nos conte. Bom, primeiro é importante contextualizar que eu faço parte desse universo já há mais de 20 anos, né? Na área de hotelaria, que é a área em que eu atuo principalmente. E a gente percebe que a nossa capital, que já tem uma tradição de ser uma super estrutura que recebe muitos turistas de negócios durante o ano, consegue agora finalmente vislumbrar um período já de pós-pandemia, então muito positivo, porque foram 2 anos literalmente às moscas, né? Os hotéis da cidade, aliás, do Brasil, do mundo, ficaram sem hóspedes, porque era impossível as pessoas, primeiro, por conta dos decretos, né, e leis municipais, estaduais, federais, e aí cada país também regia da sua forma
a lei, né, que fazia com que as pessoas parassem de circular na rua, nós ficamos trancados. Então, tu imagina esse universo de hotéis que sempre estão cheios, com eventos, com pessoas nos restaurantes, nas salas, nos apartamentos, estavam literalmente hotéis fantasma. E eu confesso assim que pela primeira vez na minha vida fiquei com medo, né, de pensar que o nosso segmento poderia sucumbir, mas felizmente, sob muita resiliência e muito aprendizado, à força, nós conseguimos sobreviver. Eu faço parte de uma rede de hotéis genuinamente gaúcha, porto-alegrense, com muito orgulho, que é a Master Hotéis, que existe há mais de 35 anos, está fazendo 36 anos, e que felizmente faz parte de um grupo maior, que é o grupo Isdra, que tem outros segmentos de negócio, né, galgados na indústria. E isso fez com que nós pudéssemos, então, tomar decisões estratégicas no que diz respeito a como manter as 2 únicas unidades das 9 que nós temos em Porto Alegre ativas, ou seja, eu posso dizer que nós somos dos poucos hotéis que ficaram literalmente com as portas abertas do primeiro dia da pandemia até hoje, quando a maioria esmagadora dos outros meios de hospedagem de Porto Alegre suspenderam as suas operações, né? Alguns fecharam, alguns não reabriram. Nós mesmos definimos e decidimos não reabrir 2 das nossas 9 unidades, então hoje nós estamos com 7 em Porto Alegre, temos 2 operações em Gramado e uma em Curitiba. Então, sendo bem assertivo quanto à questão da pergunta, eu te diria que agora nós estamos com uma super perspectiva, muito positiva, de retomada, porque mesmo depois de termos amargado esse período de hotéis fantasma, como eu falei, agora nós estamos muito surpresos com a velocidade e qualidade da retomada, apesar de ainda estarmos sob a maldita e impactante realidade do prejuízo que nos acometeu, assim como a todos desse segmento, né? Mas estou muito otimista e muito feliz. Me diz uma coisa, uma curiosidade agora que surgiu, que nós estávamos falando de pandemia. Como é que funcionou muito bem aquela função dos hotéis que foram alocados para o pessoal da saúde no período de pandemia? Como é que funcionou isso? Vocês participaram? Isso teve alguma... o Master teve alguma função? No Brasil, alguns hotéis foram utilizados por, vamos dizer assim, iniciativa do poder público para abrigar pessoas que precisavam se proteger, vamos dizer assim, sem comprometer a saúde dos seus próximos, fossem eles profissionais da saúde, fossem eles pacientes, propriamente ditos, tá? Ó, Nayan aí. Abraço, Nayan, querido. Nós da Master fizemos, até porque, como eu disse, fomos dos únicos a ficar com hotéis abertos, nós fomos pioneiros no sentido de buscar tecnicamente embasamento no que diz respeito a protocolos que pudessem deixar primeiramente o nosso público interno seguro, porque de início todos nós tínhamos medo de trabalhar, né? Vocês devem lembrar que ninguém tinha certeza de nada, a gente saía na rua com medo de encostar nas coisas, nas pessoas. Então imaginemos, por exemplo, uma camareira que tem que sair cedo, pegar um ônibus. Como é que pega um ônibus no meio da pandemia? Como é que vai saber se vai te contaminar ou não? Aí chega no trabalho e vai entrar num apartamento onde os pouquíssimos hóspedes que estavam conosco não se tinha certeza se eles estavam contaminados, se eles estavam seguindo protocolos para se proteger e proteger os seus. Então, as camareiras tinham medo de entrar nos apartamentos, por exemplo, para mexer nas coisas dos hóspedes. Então, nós buscamos um auxílio junto ao Complexo Hospitalar Conceição. Uma infectologista nos instruiu no que diz respeito a revisar todos os processos que nós estávamos implantando para poder transformar a fatídica limpeza hoteleira, que já é, por natureza, uma limpeza bem especializada, bem diferenciada, numa quase esterilização hospitalar, para que a gente pudesse demonstrar ao nosso cliente e ao próprio colaborador que todo o ambiente onde nós estávamos
transitando estava devidamente protegido, se utilizando de processos, recursos, produtos e tecnologia adequados para poder garantir um mínimo de segurança. Sim. Isso acabou nos deixando numa condição, inclusive, positiva, pioneira, de conquistar, né, como, vamos dizer assim, uma chancela internacional, o selo Safe Travels, que foi concedido internacionalmente a todos os estabelecimentos que estavam comprovadamente se utilizando de procedimentos preventivos e corretivos. E foi com muito orgulho que a gente recebeu esse selo. E isso foi utilizado para a gente poder promover o hotel durante esse período, para, inclusive, então, respondendo a tua pergunta, Nis, oferecer aos hospitais de Porto Alegre, os nossos hotéis, para que os profissionais da saúde, primeiramente, pudessem descansar em nossos apartamentos, sem colocar em risco as suas famílias, indo para casa e talvez levando o vírus consigo, né? E também pacientes que estavam legitimamente contaminados. Então, ao passo que muitas pessoas tinham medo de receber essas pessoas, nós nos abrimos para poder recebê-las, nos preparamos tecnicamente e treinamos nossas equipes para que todos que tivessem essa salvaguarda estimada nos nossos hotéis conseguissem se sentir de fato protegidos. E foi muito bom, porque a gente fez parcerias com todos os complexos hospitalares da cidade, nos aproveitando dos relacionamentos, né, com o Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre e individualmente em cada hospital. E recebemos, então, e inclusive subsidiamos essas tarifas, porque na ocasião a gente tinha como premissa querer ajudar o poder público e a iniciativa privada, dando descontos que nunca antes a gente poderia imaginar, para que esses profissionais pudessem se hospedar com tarifas muito baixas. Eles mostravam suas carteiras funcionais e eles recebiam um benefício através de um desconto para que pudessem se sentir à vontade e se hospedar conosco. Que loucura essa pandemia, né? Enlouqueceu, assim. Bom, Isnel, eu tenho outra pergunta, né? Sobre as perspectivas com o retorno dos eventos aqui em Porto Alegre. Como, por exemplo, a Expo Inter, os grandes eventos, né? A Expo Inter, o show do Metallica. Nos conte, né? Aqui na cidade, nos conte um pouco. Não, foi na... Então, que dia foi? Foi Qual? sexta ou sábado que nós conversamos com o Roberto e ele estava meio apavorado porque o hotel estava lotado em função do Expo Inter. Tem o show do Metallica também, né? Que Estava apavorado, mas de forma positiva, né? Porque... Sim. É uma realidade que a gente não sabia mais como traduzir em palavras, que essa frase, estamos lotados, a gente não falava há 2 anos. Pelo contrário, a gente dizia, estamos vazios, estamos quase que sucumbindo. Então, quando da retomada em que os decretos começaram a cair, né, por conta da vacinação, que foi muito positiva e deixou todo mundo mais seguro para poder reativar os negócios e conviver coletivamente, nós percebemos que tudo aquilo que estava considerado fantasma começou a ser ocupado de novo, né? E nesse caso, os eventos, que são, vamos dizer assim, a mola propulsora da economia do turismo local em Porto Alegre, desde sempre, ou seja, nós somos uma cidade vocacionada para o turismo de negócios, desde sempre, conseguiu retomar os grandes eventos, os pequenos e os médios também. Eu faço parte de uma entidade que se chama Convention and Visitors Bureau, que é um escritório que capta congressos e eventos, feiras para a cidade de Porto Alegre, hoje presidida pela minha querida amiga Adriane Hilbig, que também é a proprietária do Barco Cisne Branco. E sou o presidente do conselho dessa entidade, junto com ela, já pela 2ª vez. Fomos reconduzidos nessa última eleição para dar sequência a essa administração dos eventos, que nada mais é do que a gente literalmente candidatar Porto Alegre para sediar grandes eventos, né? Então, vocês falaram aí, por exemplo, dos grandes shows, falamos de feiras, né? A Expo Inter, por exemplo, acaba de quebrar recordes de público e de retorno no sentido do que lá girou economicamente. Então, isso foi muito bacana.
E isso leva consigo aquela máxima de que, tendo evento, ocupando os espaços, seja um show do Metallica, como tu falou, né, Rê, que foi ali Sim, uma das primeiras retomadas de evento sim. cultural grande, internacional, Eu acho em que que o os hotéis primeiro momento lotaram. assim que eu me lembro de nós falarmos sobre isso foi no evento que o Master fez também, Dia das Mães, que muita Uhum. gente estava buscando a hospedagem, que era uma das ofertas, né, que era passar a noite, e no fim estava colidindo com, eu não sei se era o Kiss ou o Metallica, que também teve Foi Kiss, foi o Kiss? eu acho. Que, É, e enfim, teve a maratona de Porto Alegre, que também lotou a foi no cidade. mesmo final de semana, né? No mesmo fim de semana, nós tivemos maratona, um concurso público e um grande show. O que para nós é interessante por um lado, por outro, a gente sempre tenta estimular que os produtores e organizadores de eventos tentem diluir esses grandes eventos para que a gente possa também ofertar dentro da cadeia hoteleira hospedagens, porque acaba que nesses momentos, se tu promove 2, 3 eventos simultaneamente enormes na cidade, falta hotel, né? Então acaba se utilizando da hotelaria da região metropolitana e até da Serra, né? Então é bem interessante, porque o Naya está comentando aqui sobre a Expo Inter, né? A gente percebe que desde que as pessoas começaram a se sentir seguras para sair, elas também começaram a se sentir ávidas por participar de tudo que é evento, porque ficaram trancadas em casa. Nós ficamos, né? Isso era tedioso, isso fazia mal para a nossa saúde. Então, os shows estão explodindo de pessoas, os congressos estão explodindo de pessoas, a maratona, 16 mil inscritos, foi É uma uma loucura. frase que virou, que é meio viral, né? Uma coisa é nós permanecermos num ambiente fechado por escolha, outra coisa é nós permanecermos porque precisamos, né? São Exatamente. sentimentos diferentes. E a gente É, observou muito isso em todos os segmentos, mas muito principalmente nos eventos de lazer, né? Aonde isso. as pessoas retomaram aí, há uma retomada muito grande de bandas, de eventos, de coisas que até há algum tempo já não existiam mais e estão pegando força de novo, pelo menos por um período, né? E o interessante nesse é que a gente tinha um certo receio, vamos dizer assim, de que esses grandes eventos, em parte, não retomassem mais sob o formato tradicional, presencial, porque a história do híbrido começou a tomar um vulto no sentido de todo mundo pensar assim, agora vai ter feira virtual, vai ter congresso virtual, porque de fato ocorreram alguns, e nós da Master fomos dos primeiros a absorver eventos desse tipo também. Por exemplo, a gente tinha eventos com transmissão ao vivo de dentro das nossas estruturas de eventos e 6 mil participantes em vários lugares do mundo assistindo o evento. Foi bom Mas, falar nisso. Que aí nós entramos numa outra pergunta que até. Eu vou te falar primeiro, depois a Renata faz a pergunta, né? Eu vou dar mais ou menos uma introdução assim. Com relação ao a minha profissão em específico, né? A parte de assessoria empresarial, muito especificamente de propriedade intelectual, teve um impacto muito grande na parte internacional, porque a gente teve aí, nós tínhamos anualmente os congressos da BPI, do INTA, da ABAP, né? Inclusive, eu estava conversando com ela isso ontem, e muita gente procura direto já o Master Cosmopolitan, porque ele fica ali centralizado, próximo aos hotéis que têm centros de evento, que recebem esses eventos, ou o Leopoldina Juvenil e alguns outros. Ele fica muito bem localizado para as atividades, aeroporto, né? Ele fica muito bem localizado para quem vem nessa função a trabalho, né? Como é que assim, nós estamos ainda muito a passos lentos nessa retomada. Aqui no Brasil, a gente acabou de acontecer em São Paulo o primeiro congresso da BPI, e ainda não existe da ABAPSul uma previsão de quando vai acontecer aqui, se vai ser em Porto Alegre, se vai ser em Santa Catarina, né? Em função dessa queda, dessa retomada,
dessa parte mais profissional, né? Como é que vocês lidaram? Como é que funcionou a sede de vocês? Se realmente existe essa identificação dos hóspedes. Esse é mais bem localizado para tal evento, esse é mais bem localizado para... Né? Como é que funciona esse esquema, isso tudo dentro dessa novidade toda, né? Bom, primeiro, concluindo ali o questionamento da Rê, a perspectiva é muito positiva da retomada dos eventos. Nós do Convention Bureau, então, que eu te falei que faz parte da diretoria e sou presidente do conselho hoje, né, fizemos uma pesquisa que aponta que no primeiro semestre nós já tivemos 577 eventos em Porto Alegre. E a perspectiva é de que no segundo semestre a gente supere os 800 eventos, desde pequeníssimos, médios e grandiosos eventos. Ou seja, então, respondendo diretamente à tua pergunta anterior, nós estamos com uma retomada muito melhor do que a gente estimava, numa velocidade maior também, e isso afeta sobremaneira a vida das pessoas positivamente, porque mexe numa cadeia de um sistema que envolve todos os personagens do turismo, que enriquece e injeta dinheiro em Porto Alegre, no estado, no país, né? Porque, para você terem uma ideia, um congresso que dure aí 3, 4 dias na Fiergs, com 6 mil congressistas, às vezes tem impacto aí de 7, 8 milhões de reais na cidade, né? Que se dilui em mais de 40 segmentos diretamente impactados por essa economia. Empregos são gerados, então, assim, no momento em que todo mundo estava mal, a gente, por conta dos eventos que nós captamos e apoiamos pelo Convention Bureau, a gente gera, então, empregos com carteira assinada, que depois se perpetuam, né? Ou seja, o evento vai embora, mas o emprego fica. E o mais importante, a gente deixa um legado para a cidade no que diz respeito a uma vasta divulgação de coisas que são abordadas nesses eventos, principalmente os eventos técnicos-científicos, a exemplo dos médicos, né, que são verdadeiros legados intelectuais que ficam aqui para nós, porto-alegrenses, gaúchos, brasileiros, que se a gente tivesse que viajar mundo afora para falar com cada um dos grandes profissionais que aqui vêm e se concentram em 3, 4 dias num congresso, você imagina o custo disso, né? E a gente tem eles aqui à disposição graças a esse trabalho. Eu diria que, para fins assim de perspectiva, Porto Alegre, que já há mais de 20 anos, que é o tempo que o nosso Convention Bureau existe, chancela uma garantia de eventos com qualidade, porque nós temos na nossa cidade excelentes meios de hospedagem, né? Temos excelente gastronomia, excelente estrutura de mobiliário urbano, garante que os congressistas e visitantes tenham, além do evento em si, oportunidade de conhecer uma capital muito cosmopolita, com coisas interessantes, diferenciadas, que fazem o entretenimento estar abarcado junto com a parte de trabalho. Ou seja, todo mundo que vem a trabalho no congresso, em algum momento vai sair do congresso e vai ter que jantar em um lugar, vai ter que assistir um show. Na verdade, nos congressos, no meu segmento, os congressos que a gente frequenta, eles já são compostos de 3 atividades, de 3 painéis comerciais, né, que são distribuídos aí de acordo com o tipo da empresa, e neles já são encaixados os eventos sociais, né, o almoço, o passeio. Nós tínhamos até o passeio no ônibus turístico aqui de Porto Alegre, quando nós tínhamos os congressos ali no Centro de Eventos de Leopoldina Juvenil, se costumava no dia da abertura, no sábado, fazer um passeio por Porto Alegre, para que o pessoal que estava de fora pudesse conhecer a cidade. Aí, respondendo a tua pergunta propriamente dita, Nice, a gente prepara a nossa cidade com base, então, num trabalho articulado junto a todos os componentes do nosso trade do turismo, para que o congressista, quando vem a Porto Alegre, não tenha essa necessidade de fazer uma pesquisa para saber onde ele vai se hospedar. Na verdade, a gente credencia todos os hotéis que são, óbvio, né, puxando a brasa para o nosso assado,
especialmente os que são associados do Convention Bureau, que é uma entidade sem fins lucrativos, é uma fundação que é mantida através da Room Tax, que é aquela taxa de turismo que, quando vocês se hospedam em uns hotéis, vocês lá no final, quando vão pagar a conta, tem lá a taxa de turismo. O que é isso? É a taxa que reverte para essa entidade. Então, várias cidades do mundo inteiro têm o seu Convention and Visitors Bureau, e esse valor, então, passa a integrar o caixa dessa entidade para poder manter uma equipe que é contratada para fazer captação e parte comercial, para poder vender a cidade e garantir que ela tenha condições para absorver um evento dessa natureza. E todos esses sócios que são também as agências de turismo, as empresas de logística e transporte, né, os restaurantes, hotéis, todos esses então são privilegiados para que nesse verdadeiro clube de negócios, quando o hóspede chegue, eles são os primeiros a ser privilegiados. Óbvio que quem não é sócio também entra na carona disso, porque a cidade lota, né? Mas existem vantagens, né, para que essas pessoas e essas empresas possam receber informações pré-evento para já fazer os seus departamentos comerciais entrarem em ação. Ou seja, a Master vai lá e se apresenta para o presidente do Conselho de Medicina da área de cardiologia, por exemplo, que é um dos grandes eventos que acontece já aqui com tradição. Nós nos oferecemos como sócios do Convention e eles colocam as suas pessoas nos nossos hotéis, assim como os dos outros hotéis da cidade que são cadastrados. Então, não é necessário que o próprio hóspede tenha que fazer uma pesquisa e entenda que o hotel A ou B é melhor localizado em detrimento ao evento, porque nós mesmos nos aproximamos e nos credenciamos diante deles através dos seus conselhos, por exemplo. Como complementação à minha pergunta, aí vem a dela, que era o que ela me perguntou. Eu digo, nada mais correto, mais exato do que a opinião do especialista, né? Porque o gerente de relacionamento, me corrija se eu estiver errado, ele não é só o cara que organiza tudo, mas ele é o responsável também por apagar incêndios, por organizar detalhes técnicos, viabilizar coisas que parecem impossíveis, né? Então ela tem uma dúvida que eu acho que é para ti. Como responsável pela relação com as pessoas de toda a rede da Master Hotels, qual as duas sedes que tu indicaria para lazer e outra para negócios, né? Até estava conversando com a Anice sobre que, na minha opinião, eu gosto para negócios, eu gosto muito do Cosmopolitan, né? Porque ele é um central ali. E sem dúvida nenhuma, né? Para lazer e casal, né? Ela estava querendo um voucher de desconto, Gramado, com certeza. Então tu, Isnel, qual é as duas sedes que tu indicaria? Se tu tivesse que... exato. Se tu tivesse que organizar, né? Vamos solucionar... Uma de negócios e outra de lazer. Isso. Qual tu indicaria? Eu, sem dúvida nenhuma, diria que o nosso hotel de Gramado, que é um grande hotel e tem como diferencial, por exemplo, ser um local muito apropriado para famílias, né? Nós temos lá a nossa área de entretenimento infantil, recreação, vamos dizer assim, materializada através do maior parque, vamos dizer assim, indoor, dentro de um hotel, né? Aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos lá o nosso mascote, que é o Tupete, que é um macaquinho muito simpático, que é um bugio, né, que é um bichinho muito comum naquela região, que faz com que as crianças, quando lá chegam, se apaixonem ao ponto de definirem, a partir de então, a escolha do local, e o pai não tem mais saída a partir desse momento, dessa experiência. Nanda Ele também sempre está vai ter que falando voltar que para lá. ela diria de Gramado também, ó. Ah, é? Nanda também está comigo. Que bom. Deve conhecer lá o nosso hotel. Que além de estar muito bem localizado, ele fica ali muito central, né? Perto ali da Praça das Bandeiras, ali da rótula ali do Quiquito, né? Ou seja, tu pode chegar ali, deixar teu carro e nunca mais precisa pegar o carro porque ele está muito próximo do centro. E, além disso, ele tem uma peculiaridade, ele fica num bairro residencial e ao mesmo tempo limítrofe com o centro da cidade. Então tu tens muita privacidade, muita tranquilidade, não tem aquela muvuca assim que tem às vezes em frente a hotéis que estão localizados nas grandes avenidas. Então lá Gramado é um destino garantido para quem quer fazer turismo
nessa cidade que consolidadamente já é referência internacional como turismo de lazer. E aqui em Porto Alegre, tu falaste do Cosmopolitan, que é um hotel que realmente está muito bem localizado ali na Félix, quase esquina da Cristóvão. São, vamos dizer assim, muitos apartamentos, é o maior hotel aqui de Porto Alegre, número de apartamentos, e ele comporta muito essencialmente executivos. Nós também recebemos lá tripulações aéreas, né? Nós temos hoje os tripulantes da Gol e da Azul que se hospedam conosco, e temos o nosso centro de eventos ali, então tu consegue juntar os universos de lazer e de negócios num hotel muito bem localizado, mas eu não vou poder deixar de puxar a brasa pro assado, que é o Master Porto Alegre, que é o meu filhote, vamos dizer assim, né? Por onde eu entrei na Master, quando eu fui gerente geral do então Holiday Inn. O Holiday Inn, para quem não sabe, foi o primeiro hotel internacional, de bandeira internacional na capital, né? Então, há 23 anos atrás, a Isdra topou pegar a franquia da Holiday Inn, que é uma rede notoriamente muito reconhecida mundialmente, né, americana. Então, quando eu assumi o Holiday Inn, a gente começou a trabalhar, logo em seguida, infelizmente, sob a perspectiva da pandemia, a ideia de assumir a identidade do hotel como Master, e assim fizemos. Então, não renovamos com a Holiday Inn, e hoje lá está o Master Porto Alegre, que é a sede administrativa da Master Hotels, onde eu fico hoje, ocupando desde janeiro a função de gerente de relacionamento, que é isso. É para juntar todas as pontas dos públicos que circulam dentro desse nosso universo dos hotéis, né? E também sou responsável por poder juntar o poder público com a iniciativa privada, promover, vamos dizer assim, insights entre esses públicos para a gente possa converter isso em negócio, em business, dinheiro, né, para nosso investidor. Cabe salientar que, talvez por conta dessa nossa raçuda ideia de manter os hotéis abertos, nós tivemos tempo para poder organizar as equipes e já começar a fazer pré-vendas quando outros hotéis estavam recém se reconstituindo, reabrindo as portas, recontratando. Nós já estávamos em pleno voo e isso nos deu uma condição de vantagens eu não estratégicas. sei, mas me parece assim também que tem uma questão técnica aí da manutenção de quartos, estrutura. Eu acho que manter, não sei, né? Tô te perguntando, mas ao meu ver parece que manter isso em atividade facilita para que vocês mais rapidamente pudessem ter essa retomada. Porque isso aí é mais ou menos como a gente fazer uma comparação figurada com o carro parado na garagem. Se tu não usa o carro, ele vai estragar, ele vai esvaziar os pneus. Então, quando tu for sair com o carro, de pronto, talvez ele nem ligue a bateria. Ele vai estar precisando de uma manutenção. Ao passo que se tu está mantendo ele em uso, ele vai se retroalimentando. E no hotel é a mesma coisa, porque o hotel é um organismo vivo, né? É uma coisa que requer muita atenção no sentido operacional para que ele não sucumba a situações de manutenção que acabam, por fim, custando muito caro, né? Então, nós felizmente conseguimos exercitar isso dentro de uma dinâmica de gerenciamento de pessoas, que nós tivemos que redimensionar em função da oferta e demanda, ou seja, tivemos, infelizmente, que diminuir as estruturas de pessoal, mas todos que ficaram foram muito bem reconhecidos por serem pessoas que valiam por 3, 4 cada um para poder se manter, e nós reconhecemos isso de uma maneira muito digna. Nosso Recursos Humanos faz um trabalho muito bacana no sentido de valorizar quem ficou com a gente nesse período de dificuldades, né? E estamos aí firmes e fortes para superar todas as adversidades. Uma coisa importante de falar também, que eu acabei pensando em comentar com base no que vocês estão falando aqui da retomada, é que, para surpresa dos nossos hotéis, uma ocupação que não acontecia naturalmente na cidade como um todo, de sexta a domingo, começou a surpreender, porque os hotéis, por serem essencialmente equipamentos que recebem turista de negócios, que basicamente trabalham de segunda a quinta e sexta-feira voltam para os seus locais de origem, ficavam com ocupação baixíssima no fim de semana, ao contrário de Gramado, que enche no fim de semana e não tanto durante a semana.
Mas nós hoje temos uma realidade muito satisfatória, materializada através de uma pesquisa que nós fizemos, que demonstra que a gente teve um incremento de mais de 150% de ocupação aos finais de semana, com famílias vindo a Porto Alegre, se hospedando nos hotéis, não só nos nossos, em todos, né? Talvez por conta dessa, como eu falei antes, vontade, necessidade de ir para a rua de novo, depois de terem ficado trancados, né? Visitar os seus parentes aqui na capital, ou virem para fazer compras, porque o turismo também permeia esse universo das compras, entretenimento. Tu acha que essa a reestruturação da cidade, esse investimento na orla, por exemplo, ela tem contribuído para esse tipo de turismo de lazer, de família? Eu não acho, eu tenho certeza nisso. Porque o que acontece? Aí aqui vai falar um pouquinho a minha veia de porto-alegrense apaixonado pela sua cidade e que recentemente fiz parte, né, da prefeitura como responsável pelo turismo da cidade na gestão anterior. Um dos grandes trunfos da cidade foi, de fato, a gente finalmente tirar do nosso vocabulário aquela maldita frase que dizia: estamos de costas para o Guaíba. Felizmente a gente se livrou dessa frase. Porque ao passo que a gente entregou aquele primeiro trecho, da orla, né, pertinho ali do gasômetro, que são 1,3 km de revitalização, a gente já percebeu que, primeiro, o porto-alegrense começou a admirar o seu, vamos dizer assim, pôr do sol, a orla, naquele pequeno trecho, de uma maneira muito positiva. E falo isso, vou repetir para quem já ouviu eu falando isso em outras lives e nas minhas conversas por aí, que o grande problema em Porto Alegre, que, vamos dizer assim, impedia a gente se perceber numa cidade turística de lazer, porque, como eu disse, turismo de negócios já existe em Porto Alegre há muitos anos, há mais de décadas, e nós somos dos melhores do Brasil a fazer turismo de negócios, mas o próprio porto-alegrense não se percebia assim. Ele nem sabe o que é turismo de negócios, não sabe nem distinguir a diferença entre turismo de lazer e de negócios, né? Porque quando a gente fala a palavra turismo, as pessoas só pensam em férias, descanso, mas na verdade turismo é qualquer coisa que seja alguém saindo de um ponto indo para outro e alimentando a economia local através do porquê está aqui. Ou seja, nós temos aqui turismo de saúde fortíssimo, porque nós somos referência internacional de grandes complexos hospitalares, a exemplo da Santa Casa, né, que tem vários hospitais, e dentre eles nós temos ali referências como, por exemplo, de transplante de pulmão, que é um dos melhores Muita da América gente que Latina. vem de fora para poder fazer a manutenção de alguns Isso. Instituto de Cardiologia para coração. Então nós temos muitas referências que, por exemplo, materializam o turismo de saúde, tá? Porque é para materializar essa diferença. Voltando à história da orla e do porto-alegrense se perceber no ambiente turístico, nós tínhamos aqui, até pouco tempo atrás, um cacuete, que eu diria assim que é muito peculiar ao porto-alegrense, de falar muito mal da sua cidade. Porque o próprio porto-alegrense não conhece a sua cidade. O próprio porto-alegrense não usufrui dos equipamentos que a cidade disponibiliza, e sempre disponibilizou, porque tem coisas aqui que eu acho muito curiosas de trazer à tona sempre que eu falo sobre isso também. Desculpem se eu vou ser repetitivo para quem já ouviu, mas é isso. Por exemplo, quando eu inaugurei ali o atracadouro dos barcos de turismo náutico de Porto Alegre, ali no gasômetro, que foi uma sugestão nossa na época do governo, uma degustação do que seria a entrega do restante do trecho 1 da orla, que ainda estava sendo postergado por mais de 3 vezes a inauguração. O prefeito topou e a gente, no aniversário da cidade, entregou ali o atracador. No dia da inauguração do novo ambiente dos barcos ali, eu ouvia pessoas falando: puxa, que legal, agora a gente tem barco de turismo em Porto Alegre, sendo que isso existe há mais de 40 anos em Porto Alegre. Só que o porto-alegrense não vai, não conhece, não usufrui. Assim como tu falaste do ônibus de turismo, que também era minha responsabilidade na época, tem pessoas que quando viajam para Buenos Aires, aqui do lado, na Argentina, ou para Montevidéu, no Uruguai, chegam lá pela primeira vez e a primeira coisa que fazem é o quê? Pegar o ônibus de turismo daquele lugar e conhecer, pelo menos parcialmente, os ambientes, para depois voltar lá e destrinchar bem aquele lugar que ele gostou mais, se identificou. E na sua própria cidade, quando recebe o visitante, nunca
se deu conta de levar ele para usar o até então ônibus operado pelo poder público, pela prefeitura, o ônibus linha turismo, que era o mais barato do Brasil, inclusive, e que ninguém da própria cidade, ninguém não, mas muitas pessoas não conheciam. A Nanda tá falando aqui, eu, carioca, que morei aí, conheci mais lugares do que os próprios porto-alegrenses. Então, olha só que belo exemplo, né? E por isso que eu digo que a gente tem que agora, com o advento da Orla, que está ficando cada vez melhor e maior, que é um projeto grandioso que eu preconizo vai transformar a cidade para os próximos 20 anos. É muito provável que a nossa economia gire em torno da Orla e dos outros ambientes que estão sendo finalmente reconstituídos, a exemplo do Quarto Distrito e de outros ambientes que antes eram considerados assim terríveis ou, vamos dizer assim, depósitos de nada, de ex-indústrias que, né, ali deixaram galpões gigantescos que hoje estão se transformando em equipamentos culturais, gastronômicos e que vão fazer efeito em Porto Alegre, tal qual Nova York fez, né, na sua parte lá mais feia e detonada, que se transformou em ícone cultural. Então, o que acontece? Quando o porto-alegrense se percebeu diante de um movimento que não só reflete na beleza estética daquele trecho, né, que ficou muito bonito e é plural, ele é democrático, ele é para todo mundo. Ele ali vai para quem é abastado ou não tão abastado, tá ali para quem quiser utilizar. É para todos os bolsos e gostos, né? Ele fez com que o porto-alegrense gostasse de ter esse sentimento de dizer assim, quando eu receber alguém aqui, eu vou agora me exibir e levar a pessoa lá para conhecer a Orla. É coisa que ele já poderia ter feito, mas não cabe aqui a gente discutir isso, em relação ao turismo rural, por exemplo, que nós temos aqui com muita tradição e com muita beleza, né? Nós somos a segunda maior área rural numa capital do Brasil, e são propriedades rurais que produzem, né, e que tem lá condições de receber turistas, que recebem turistas, e às vezes, a exemplo da carioca que diz que conheceu mais Porto Alegre do que porto-alegrense, tem muitos estrangeiros que conhecem o turismo rural daqui, tem gente que nunca foi para lá, né? E assim por diante. Hoje, então, com a Orla, trecho 1, trecho 3, agora, se Deus quiser, o trecho 2 vai ser iniciado também, né? Nesse momento, estamos inaugurando, vamos dizer assim, a administração do Parque Harmonia, através de uma concessão que foi feita para um grupo de investidores que ali vai transformar aquele ambiente que, infelizmente, era muito mal utilizado. Na verdade, ele só era utilizado no período do acampamento Farroupilha, e o resto do ano ele ficava às moscas, e agora ele vai se transformar num grande complexo cultural, gastronômico, e que vai formar um eixo ali entre a parte já revitalizada da Orla, e aí eu somo o Cais Embarcadeiro, que também foi uma excelente entrega para a nossa cidade, que demorou mais de 40 anos para se materializar e que hoje é um sucesso, né? E que vai se somar ali ao trecho 2, ao trecho 3, que é esse onde fica a maior pista de skate da América Latina, que está desenvolvendo para a cidade uma importância também do turismo esportivo, né? Que até então a gente materializava somente através do futebol, porque nós temos dois grandiosíssimos equipamentos, que são as arenas do Grêmio e do Inter ali, onde além de serem, vamos dizer assim, os que promovem o turismo esportivo, porque as pessoas vêm do entorno para assistir os jogos, muitos desses se hospedam em hotéis para ir embora no dia seguinte, também são equipamentos culturais, porque os grandes shows ocorrem nesses locais também, né? E Porto Alegre, felizmente, cada vez mais faz parte do corredor de grandes shows internacionais, e aí, às vezes, quando uma cidade vizinha, por exemplo, como Curitiba, não tem esse show, os curitibanos vêm, se hospedam aqui para assistir show, e por aí vai. Os catarinenses, etc. Nós estávamos escutando a tua fala aqui e a Nanda perguntou exatamente o que eu estava pensando, né? O Parque Harmonia, né? O espaço ali, o assunto que tu trouxe à tona. A perspectiva para vocês agora, para esse período de setembro? Muito bom, porque tem muita gente que está vindo, primeiro, pelo mesmo sentimento que eu descrevi antes, de querer de novo sentir como é o acampamento Farroupilha, que nos últimos anos evoluiu muito. Aqui eu quero... Eu sou Galdério, com muito orgulho. De bombacha e tudo.
Claro, tanto é que quando eu estava à frente do turismo da prefeitura, nós lá desenvolvíamos no Parque Harmonia um projeto muito bacana que se chamava Turismo de Galpão, onde nós recebíamos os turistas apresentando os ambientes que eram chancelados por nós na época e que podiam, os piquetes, né, no caso, disseminar nossa cultura através da gastronomia, dos costumes, etc. E lá eu estava piochado, sempre recebendo as pessoas, fazíamos eventos maravilhosos, né? E o acampamento Farroupilha, ele é para nós tal qual as baianas na Bahia, né? A gente, quando chega na Bahia, a gente quer ver a baiana tipicamente vestida, vendendo acarajé, mesma coisa aqui no acampamento Farroupilha. A gente quer ver o gaúcho piochado, fazendo churrasco na vala, né? Aquela coisa bem bagual. E isso é a nossa cultura, é o nosso valor como raiz, né? E a gente tem que multiplicar isso para os nossos filhos, para as próximas gerações e não deixar morrer isso. E aquele ambiente agora vai passar por uma transformação que, por óbvio, todo mundo está querendo vivenciar de novo, como foi a Expo Inter, né? Foi recorde de público, acredito que o acampamento também vai ser. E até 2027 é muito provável que aquele ambiente seja completamente outro aos nossos olhos, porque o projeto, que pretende se estender até lá, vai ser muito grandioso e vai criar esse eixo que eu falei antes, que vai unificar a Orla com o Centro Histórico, que também está sendo muito bem valorizado, e aqui eu quero dizer que vale a pena a gente parabenizar a gestão municipal, que está fazendo um trabalho de zeladoria pela cidade muito bonito, que nos faz deixar orgulhosos de poder andar nas ruas e perceber coisas boas, novas, né, e de manutenção acontecendo. Eu estava falando antes do acampamento Farroupilha, esqueci de mencionar que vale a pena a gente reconhecer que o acampamento Farroupilha evoluiu também ao longo dos anos, né? Mais aquela coisa tão desestruturada e quase que beirando o amadorismo, pelo contrário, é muito bem organizado e agora vai ficar mais ainda. Eu quero aqui registrar que o ex-presidente do MTG, o Nairo, que é um grande amigo, fez um excelente trabalho nesses últimos anos da sua gestão ali. E o acampamento Farroupilha é um instrumento para a gente utilizar como porto-alegrenses para disseminar nossa cultura e quando um turista está aqui, a gente levar lá para passear, conhecer e disseminar essa nossa raiz para quem venha de fora, né? Então, é muito rico, muito, muito valioso isso, a gente não pode deixar de prestigiar. Temos que ir, está acontecendo, está começando agora, né? Assim como, por exemplo, amanhã vai ter o desfile de 7 de setembro, temos que ir para a rua, a gente tem que ocupar esses espaços. Por falar em ocupar espaço, desculpem que eu vou atropelando, mas eu vou lembrando de coisas assim que são icônicas que aconteceram na cidade. A edição da Noite dos Museus desse ano foi uma coisa eu tava pensando incrível. Também. Eu não trouxe à tona porque eu sei que tu vai falar muito, mas igual, eu sou suspeito. Eu sou também muito suspeito. Foi uma edição recorde de emblemática. Exatamente. Então, assim, o Rodrigo Nascimento, que nem brasileiro nem porto-alegrense trouxe para cá esse movimento que já existe na Europa há muitos anos, há décadas, que está indo para a 6ª edição, se não tenho enganado, ano que vem. Movimentou aí mais de 100 mil pessoas em algumas horas para conhecer os quase 20 museus que esse ano fizeram parte desse circuito lindo, né? E que faz com que a gente admire não só o trabalho do Rodrigo, que é da Rompecabeças, né? Uma empresa que faz esses eventos culturais maravilhosos aqui na cidade, mas que fez despertar também nas pessoas a importância de conhecer os seus equipamentos culturais, museus, né? Nós temos um turismo muito rico nesse sentido, que é normalmente consolidado por pessoas de fora. Pois acessível porque, na verdade, como eu te falei, Inês, o porto-alegrense, até então, talvez um pouco míope em relação a essa situação dos museus, banalizava os equipamentos que aqui sempre estiveram à disposição, os 365 dias do ano gratuitamente, e na Noite dos Museus, entrando nesse universo, percebiam, puxa, que lindo isso aqui, quando, na verdade, só que só passava na frente e nunca entrava, né? No Memorial do Rio Grande do Sul, no Centro Cultural, no Margos, e todos os outros que fizeram parte do circuito. Então, assim, a gente tem que aprender a degustar a nossa cidade para entendendo o que de bom ela tem muitas coisas boas que sempre existiram e que agora estão se conversando melhor, né? Para que a gente possa, quando receber alguém, fazer essas pessoas conhecerem.
A gente teve recentemente aqui o lançamento junto à prefeitura, né? Eu quero aqui parabenizar o Luiz Armando, que é o nosso diretor de turismo hoje da prefeitura, um querido amigo, meu sucessor da prefeitura, vamos dizer assim. Ele, junto com o nosso Convention Bureau, e junto ao SEBRAE e outras entidades, como o nosso sindicato, o SINDA, que é o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre, região metropolitana, a Associação Comercial de Porto Alegre, essas duas entidades das quais eu faço parte como diretor também, lançamos no dia 5 de julho o plano de marketing para o turismo da cidade. Então, isso é um divisor de águas também, porque a gente fez vários exercícios com o apoio do SEBRAE para poder consolidar, então, esses pontos todos que já existiam na cidade, turísticos, e estamos transformando isso em produtos para serem colocados nas prateleiras de venda, né, para que quando um turista venha, ele saiba onde pegar nessa prateleira por segmento, né, gastronômico, cultural, esportivo, pelo seu gosto, e saiba por onde fazer essas rotas, esses roteiros, que vão estar integrados dentro do que o plano de marketing do turismo vai multiplicar e promover para o mundo, demonstrando que Porto Alegre, de fato, é turística para todos os gostos, bolsos e culturas. Então, isso é uma coisa importante de salientar, que está em andamento e que vai refletir positivamente na nossa economia local. Então, nós já estamos aqui... Eu estava rindo porque nós estávamos conversando aqui e ela já colocou na pergunta do Tirateima. Tu tem acompanhado as nossas lives, né? Sim. Tem aquele momento constrangedor em que nem tanto, olha ela, em que ela faz perguntas E já tá na hora, né? A primeira pergunta dela é extremamente ambígua. Praia, cidade ou campo? Olha, te botou no... É um tira-teima. A gente fala e tu responde logo em seguida. Tá? Uhum. Te botou mal ali agora. Eu quero só ver tu sair dessa. Campo. Aí. Qual é a tua cor favorita, Snell? Azul. Ó. Tua bebida? Whisky. Churrasco ou galeto? Churrasco. Aí. E galeta. Adoro os dois. Prefere louça ou cozinhar? Eu sempre preferi louça, mas agora eu estou me descobrindo, graças ao estímulo da minha esposa, que, vamos dizer assim, me doutrinou durante a pandemia para poder despertar esse lado. Eu estou gostando de cozinhar, estou aprendendo coisas diferentes, então te diria que também tá dividida essa resposta, porque eu estou gostando Tá meio a muito. meio. Cozinhar. Doce ou salgado? Doce, eu sou formigão. Ah, formigão. Por enquanto eu fiquei por aqui. Tunis, tem alguma? Meu Deus, tem aquela pergunta que... Qual? Maior sonho da sua vida? O maior sonho da minha vida Aí, é esse. voltei. Levando em conta o tema da nossa conversa, é que Porto Alegre seja, de fato, um dos expoentes do turismo do Brasil e que as pessoas de Porto Alegre se apaixonem pela cidade como eu sou apaixonado por ela. Esse é um sonho para que eu possa ter na cidade um lugar onde as próximas gerações vão poder ter melhores oportunidades, maiores satisfações ao usufruir dela, né? Então, falo pelas minhas filhas, pelas pessoas que vão ter nas gerações futuras os próximos empreendedores do nosso segmento do turismo e negócios. Tu tá enxergando aí que nós temos alguns convidados, que nem o senhor Adelamir, o senhor Nayan, o senhor Felipe. Eles estão fazendo uma outra pergunta. Bateria ou guitarra? Ah, que pergunta, né? Pois então, e aí? O que eu vou dizer, né? Bateria, vocês sabem, sou um apaixonado Para quem pela não bateria. sabe, nós vamos dar um spoiler, né? O senhor Roberto Snell é um dos maiores bateristas de Porto Alegre, tem aí o seu momento star nos eventos aleatoriamente, mas isso vai ficar para uma próxima live que a gente vai fazer questão de trazer ele e os colegas dele para a gente apresentar para vocês aqui. E aí o nosso tema vai ser especificamente a música
e esse trio maravilhoso aí que anda encantando as noites de Porto Alegre e região, né? Porque eu já sei que já tá indo longe, né? A galera já tá chegando lá na Serra, nos eventos. Aham. Agora, o momento final da nossa live, e infelizmente, tu viu, olha como passou rápido, né? Passou muito rápido. Muito rápido. A gente chegou naquele momento de... chegou a escolher a entidade que a gente vai promover essa semana? Eu te diria assim, Nícia, recentemente eu fiz uma visita junto com o nosso Recursos Humanos, num ambiente que eu não conhecia, que eu fiquei impressionado com a organização, já tinha ouvido falar muito por conta das entidades onde eu circulo, que é o Banco de Alimentos. Então eu escolheria o Banco de Alimentos porque ele é um centralizador muito bem organizado, exemplar, que distribui não só alimentos, porque pareça, ele distribui O Banco de Alimentos que tu itens está de mencionando é o que tem promovido os eventos com ingressos, como é que se diz? Não, quando a gente vai comprar os ingressos para os eventos, tem ali os ingressos... Me fugiu o nome agora, Roberto. solidários, que são aqueles que Esse são aí. revertidos. O Banco de Alimentos é um dos para E tem os quais promovido esses eventos. né? Exato. Então, eu, como acabo de conhecer o Banco de Alimentos, em loco, fui lá visitar para saber como é que era a administração daquilo, Isso, diria que é uma... A Nanda estava nos ajudando aí, ó. Muito obrigada, Nanda. É isso aí, ingressos solidários. Eu particularmente acho que é uma ideia muito legal, porque ela proporciona para as pessoas que gostam de algumas coisas a possibilidade de estarem nesses eventos, né? Porque ele concede um desconto bem consistente e estimula que as pessoas façam essa ação de participar de alguma forma, né, na contribuição, alguma coisa. E realmente eu concordo contigo. Eu pude presenciar o trabalho deles em alguns dos últimos eventos que eles fizeram aqui em Porto Alegre e realmente eles são bem organizados, tem uma exemplar. Exato. É. Então tá. Aliás, nós da Master fazemos isso nos nossos eventos Sabores Master. A gente sempre tem o ingresso solidário também. Sim, dia 24 de setembro tem o próximo. Amanhã, então, para todos que estão aqui na live conosco, avisem a galera, a gente vai buscar informações e vai trazer para vocês todas as informações a respeito do Banco de Alimentos e de como é possível ajudar, participar, promover. Então, a partir de amanhã vai ter material a respeito deles no Reine Se Perguntam. Vamos lá, é só curtir, compartilhar, comentar e ajudar como puder. Todos os outros grupos que foram indicados para algum tipo de ação continuam aí disponíveis na nossa página, no nosso perfil. Então, vocês podem não só ajudar o Banco de Alimentos, como também podem participar, visitando os outros lugares e participando. A gente está junto para isso, as nossas lives são para isso. Para trazer pessoas como o Roberto, que tem uma contribuição, que é um cara extremamente inteligente, multifuncional, o verdadeiro bombril, 1001 utilidades. Isnel, bom, te agradecer aí por ter nos cedido um pouco do seu tempo, né? Do teu tempo que a gente sabe que é muito valioso, né? Escasso. E é isso aí. Agora, infelizmente, a nossa live já está acabando, né? Muito, muito, muito obrigado pela tua presença. Muito importante para nós. E era isso. Muito obrigada. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos Obrigada que participaram. Pela presença de um vocês. Beijo para todos, né? E em especial para quem está aí, ó, partiu o feriado, a primeira dama, a rainha Débora Snell. Um beijo para essa gata. Parabéns para ela, para todos que participaram. Muito obrigada pela contribuição de todo mundo. A gente, infelizmente, não consegue mencionar todos um por um, mas muito obrigada de coração. Muito obrigado ao Roberto Medina Snell, do nosso convidado especial de hoje, que logo, logo, se Deus quiser, volta aí para falar de outro segmento tão importante quanto. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Um beijão. Bom feriado. Um ótimo feriado para vocês também. Nos vemos na próxima semana. Beijo, Dé. Isso aí.
Beijos.